Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos nesse mais um evento da DataRain, o webinar Torne Sua Empresa Data-Driven usando a AWS. Sejam todos muito bem-vindos, esse grande público que vai assistir esse evento. Muito obrigada. Vamos chamar agora o Wagner Andrade, que é o nosso CEO, que vai falar um pouquinho da DataRain. E, Wagner, por favor. Oi, Ana Malma. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco, tá? Espero que vocês efetivamente aproveitem bastante esse webinar, que ele sirva para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam vir a ter sobre os conceitos de analytics, inteligência artificial, machine learning, tá? E nós vamos começar especificamente mostrando a nossa agenda para esta tarde de hoje. Bom, então, gente, a gente vai começar falando sobre a criação de dados, né? Como é que a gente pode efetivamente fazer com que o uso dos seus dados possa criar valor para suas organizações, tá? Vamos tentar desmistificar um pouquinho a questão dos conceitos de inteligência artificial e machine learning. Muita gente fala sobre elas, mas pouca gente sabe exatamente o quão simples esses conceitos são de usar e o quão poderosos eles são em termos de agregação de valor para o seu negócio, ok? E por quê? Porque justamente está no próximo item, que é agregando inteligência para todas as áreas de negócio. Quem tem muito dado não quer dizer necessariamente que tem informação. Dado não há informação. O dado trabalhado com inteligência, aí sim ele se torna informação, ele se torna um elemento que vai subsidiar o processo decisório, ok? Bom, e finalmente nós vamos ter aqui uma sequência de demos. Nós não temos a pretensão de de esgotar o assunto hoje, tá? A ideia é justamente dar um first view para vocês e, obviamente, nós vamos nos colocar à disposição para continuar essa conversa depois, na medida que vocês demonstrem um interesse mais profundo ou tenham até uma situação ou uma prova de conceito que vocês queiram fazer, tá bom? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Falando um pouquinho quem somos nós, né? A DataRain Consulting, ela nasceu dentro de um grupo que utiliza o serviço de computação em nuvem da AWS há mais de 12 anos, tá? Nós fomos efetivamente pioneiros no uso dessa tecnologia no Brasil e é uma união de profissionais que tem realmente muitos anos de experiência nesse mercado de TI, tá? Pessoas que, inclusive, passaram por várias organizações, né? Incluindo algumas das maiores desse setor. Um aspecto bastante importante que a gente trouxe com essa bagagem toda é uma habilidade para prover soluções de tecnologia que efetivamente ajudem a empresa a transformar potencial em resultados, promovendo melhorias reais em toda a cadeia de valor dos nossos clientes. Um aspecto bastante importante disso, nós nos orgulhamos muito, nós somos parceiros de consultoria da Amazon Web Services, no nível Advanced Consulting Services, e temos também o reconhecimento da AWS como parceiros de setor público, não são todos os parceiros dela que podem atuar no setor público por conta das demandas específicas que esse segmento tem, e também nós somos provedores de solução para esse segmento, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Nós temos uma equipe técnica, como eu comentei com vocês, com mais de 12 anos de experiência utilizando as soluções de computação em nuvem da AWS. Essa equipe, inclusive, foi pioneira na utilização de uma série de novas tecnologias. Que eu saiba, nós somos, inclusive, a primeira empresa a usar o conceito de serverless computing num aplicativo de negócio em produção aqui no Brasil, já há mais de 8 anos atrás. Tá? E, ao longo desses anos todos trabalhando com isso, nós fizemos a implementação de mais de uma centena de projetos que foram bastante bem-sucedidos. E esses projetos, eles cobriram quase todo o amplo espectro de serviços de computação em nuvem. Então, nós falamos de disaster recovery, virtualização, falamos de high performance computing, de serverless computing, de inteligência artificial, de analytics, de big data.
Então, um espectro bastante amplo de especialidades relacionadas à computação em nuvem. Próximo, por favor. Um aspecto bastante importante quando nós falamos exatamente na garantia do sucesso desses projetos é termos os profissionais com as capacidades certas, né, com as credenciais corretas para que nós possamos fazer a entrega desses projetos. Então, nós nos orgulhamos de ter um set de profissionais altamente qualificados, todos eles certificados pela AWS. No total, nós temos quase 50 certificações, nos mais diversos níveis e nas mais diversas especialidades. Então, especialidades como segurança, arquitetura de soluções, SysOps, DevOps, Solutions Architects de diversos matizes, nos níveis Foundational, Practitioner, Associate, Specialty e Professional. Nós também somos temos uma característica bastante interessante, que nós somos hoje o único parceiro de consultoria da AWS no Brasil que tem instrutores certificados pela AWS, porque normalmente essa é uma função que fica limitada aos parceiros de treinamento. E temos muito orgulho de dizer que neste ano nós fomos escolhidos pela AWS como o parceiro do ano na área de setor público. Ok? Vamos lá, próximo slide, por favor. Ainda falando dessas nossas credenciais, e falando de um outro diferencial muito forte, nós somos o primeiro parceiro da AWS na América Latina a conseguir a certificação de No Profit Competency para a área focada especificamente no atendimento de organizações sem fins lucrativos, dos quais nós sempre temos necessidades bastante complexas, bastante extensas, volumes muito altos de dados, e, obviamente, restrições orçamentárias de toda a sorte. Então, é realmente um desafio técnico e econômico bastante forte prover soluções para esse segmento, e nós temos orgulho de ser o único parceiro da AWS na América Latina com essa certificação de competência. Próximo slide, por favor. Bom, aqui são alguns dos projetos em nuvem que nós fizemos nesses últimos anos. Vocês vão ver que tem aí uma ampla gama de projetos de diferentes tipos de organizações, né? Empresas privadas, órgãos públicos, entidades sem fins lucrativas, associações, né? Então, nós temos um número muito grande de hospitais, nós temos orgulho de ter alguns dos principais hospitais do país como nossos clientes, né? Órgãos de governo bastante importantes. Eu gosto sempre de destacar o projeto que nós fizemos com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no qual hoje a gente opera a maior infraestrutura de educação à distância do país, tá? Que são os 3,5 milhões de alunos do ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo que usam o ensino à distância. Tá? Nós ganhamos uma licitação pelo qual nós operamos essa infraestrutura em nuvem AWS para o governo do Estado de São Paulo, e é a maior infraestrutura de educação à distância que nós temos hoje no país. Vamos lá? Próximo slide, por favor, gente. Bom, e nós falamos que usamos a AWS há 12 anos, mas por quê? Por que a AWS? Né? Porque essa é a nossa opção. Bom, o primeiro aspecto foi a AWS que inventou esse mercado de computação em nuvem pública como nós conhecemos hoje. Em 2006, a AWS lançou o primeiro serviço de computação em nuvem pública. Tá? E um aspecto bastante importante é que, na medida em que ela criou este mercado e ela conseguiu, consequentemente, uma dianteira muito grande sobre os concorrentes, essa dianteira ela vem se mantendo e se consolidando ao longo do tempo. Quando nós pegamos a situação específica aqui na nossa região, a AWS tem um market share de mais de 55% na América Latina, de 57% no Brasil, lembrando que em um ano esse market share no Brasil cresceu 3%, então ele foi de 54% para 57%. Então é efetivamente um processo de consolidação de liderança que nos dá muito conforto, no sentido de que nós temos muita segurança de que as soluções que nós vamos construir vão
performar exatamente como os nossos clientes precisam que elas performem, dado a excelência técnica dos produtos que a AWS nos entrega. Tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Bom, um dos exemplos dos projetos que nós fizemos nesses últimos anos, esse aqui foi um caso bastante interessante, porque ele juntou uma série de disciplinas. Nós juntamos nesse projeto Big Data, nós juntamos processamento vetorial, nós juntamos Machine Learning, High Performance Computing, e foi um projeto que nós fizemos para o INPE, e esse projeto tinha realmente uma meta bastante ambiciosa, que era calcular qual é o impacto da floresta amazônica no clima do planeta. Né? E como é que você faz isso? É basicamente fazendo a mensuração, né, de qual é a capacidade de retenção de carbono que o bioma amazônico tem. Para fazer isso, a gente precisava saber exatamente qual era o tamanho da biomassa da Amazônia. Tá? Então, foram feitos mais de 1000 voos de escaneamento da floresta. Esse escaneamento foi feito através do equipamento chamado LiDAR, que ele faz uma varredura e cria esta visão tridimensional que vocês estão vendo aí nesse quadradinho. Esse quadradinho é um tile de 250 por 250 metros, ou seja, nós temos aí 62.500 metros de floresta. E nós conseguimos efetivamente medir quantas árvores tem aí, qual é o porte, a altura, a espessura de cada uma delas. E aí, através de modelos matemáticos, isso permitiu que justamente nós fizéssemos a extrapolação, e através dessa extrapolação, um cálculo bastante preciso do tamanho da biomassa da Amazônia e, consequentemente, da sua capacidade de retenção de carbono. Tá bom? Bom, vamos para o próximo slide. Agora, gente, tá? Para falar um pouquinho mais sobre o que são essas soluções, como é que elas se compõem, tá? Como é que nós montamos essas soluções, eu vou passar a palavra para a Thaís Liro. Ela é a nossa Data Specialist, que vai falar um pouquinho para vocês exatamente sobre esse ferramental da AWS que nós podemos utilizar nesses projetos. Thaís, a bola está contigo agora. Obrigada, Wagner. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí por todos os participantes. Então, eu vou começar a falar um pouquinho com vocês sobre dados, e para isso vou apresentar alguns dados muito interessantes que a gente vai ver, tá? E eu só queria fazer duas reflexões antes da gente começar, que a primeira é a seguinte, né? Vocês que estão aí, vocês já se perguntaram, por exemplo, quantos dados são criados todos os dias? Podem pensar, né, um pouquinho sobre isso, e também pensem um pouquinho sobre a seguinte questão: você sabe quantos dados uma pessoa comum gera em casa? Então, quantos dados vocês geraram, né, cada um de vocês de forma individual, gerou, né, de dados no ano passado, por exemplo? Acho que quem acompanha um pouco a parte ali de utilização, né, da internet no nosso celular, talvez a gente tenha uma noção. Mas trouxe aqui alguns dados para a gente conseguir enxergar de uma forma um pouco mais clara todos esses dados que surgem todos os dias, tá? Então, sobre essa segunda reflexão, né, em 2020, cada pessoa de forma individual gerou cerca de 1,7 megabytes a cada segundo de dados, né? E ainda em 2020, no Twitter, né, os usuários do Twitter enviaram cerca de 500 mil tweets por dia. E, assim, ainda falando um pouquinho sobre redes sociais, né, e programas que a gente utiliza bastante, todos os dias, cerca de 306,4 bilhões de e-mails são enviados em todo o mundo, tá? No ano passado, no Instagram, né, 68% dos usuários do Instagram visualizaram ou interagiram com algum tipo de foto de marcas, né, de empresas, algum tipo de marketing. E aqui temos duas previsões, né? A primeira é que em 2022, cerca de 70% do PIB mundial será totalmente digitalizado, e um pouquinho mais para frente, ali em 2025, mais de 200 exabytes de dados estarão armazenados na nuvem. Então, puxando aqui já esse assunto,
como que a gente faz essa análise de dados na AWS, né? Então, a AWS, ela oferece ferramentas e serviços que tornam mais fácil esse processo, tá? Então, por exemplo, o Data Lake, né, é um tipo de armazenamento para os dados que demanda muito gerenciamento, construção do Data Lake, e com a AWS, utilizando, por exemplo, o Data Lake Formation, a gente consegue criar um Data Lake que antes levaria alguns meses em apenas alguns dias. Então, é muito mais fácil criar o Data Lake na AWS. E, claro, né, por que a gente escolhe a AWS, como o Wagner trouxe para a gente? Bom, toda a infraestrutura da AWS ela é escalável e ela é econômica. Então, com a chegada de cada vez mais dados todos os dias, a gente precisa ter um ambiente que é escalável, né, para conseguir acomodar essa quantidade de dados e também que seja econômica, que seja econômico, né, esse ambiente. E a AWS oferece. Além disso, né, a gente tem uma infraestrutura que, assim como para todos os outros serviços da AWS, ela vai fornecer uma infraestrutura que é totalmente segura para a análise desses seus dados. Então, a AWS ela tem diversas políticas, né, e diversas ferramentas para deixar os dados seguros na nuvem, tá? E, por fim, nós temos um portfólio muito abrangente, que nós vamos ver agora um pouquinho dos serviços que nós temos na AWS para fazer essa análise de dados, para fazer o Data Lake, beleza? Então, aqui temos aqui 3 fases, né, principais de um pipeline de análise de dados. O primeiro é justamente a ingestão desses dados, né? Então, a gente começa uma análise de dados enviando, né, inserindo os dados na nuvem, tá? Então, a gente tem uma família Kinesis, ela é uma família que possui 4 serviços, tá? O primeiro é o Video Streams, e ele é responsável por fazer a ingestão de dados de vídeos, né, de câmeras, por exemplo, de imagens e assim por diante. Nós temos o Data Streams, ele também é responsável aí por inserir dados na AWS, e o Data Firehose, ele vai ser o responsável por fazer o delivery desses dados que estão sendo ingeridos, né, seja vídeos, imagens ou arquivos, texto, né, CSV, assim por diante, e o Firehose ele vai fazer esse delivery, essa entrega dos dados para os serviços de armazenamento da AWS, como, por exemplo, o S3. E, por último, a gente tem aí o Data Analytics, ele também é dessa mesma família, e como ele tem essa integração com esses outros 3 serviços, ele consegue fazer análises em tempo real, ou quase em tempo real, de forma muito mais fácil. Então, a gente consegue criar códigos de análise nos nossos dados, tá? Falando um pouquinho aqui sobre os serviços para análise, nós temos o Amazon Athena. O Athena, ele é um serviço que vai nos permitir criar queries, né, SQL, e nos dados que estão armazenados no S3, por exemplo, tá? A gente vai ter também o Amazon EMR, que é uma plataforma de Big Data, né? E ele é um dos líderes dos setores, e ele possui muitas ferramentas e também consegue se conectar com ferramentas de código aberto, como, por exemplo, o Apache Spark, o Hive, o Flink, Presto, tá? Entre os outros principais do mercado. Nós temos o Redshift, e o Redshift ele é o principal serviço para Data Lake, né? Então, tem um Data Lake que precisa ser construído, provavelmente você vai usar o Redshift, certo? Temos o Elasticsearch, ele também é um banco de dados, né, gerenciados, principalmente aí para fazer a integração com outras APIs do próprio Elasticsearch, Kibana e o Logstash, porque ele também vai fazer essa integração e dá para a gente um gerenciamento maior dessas ferramentas, tá? Temos de novo o Amazon Kinesis, ele faz parte dessa família da ingestão de dados, né? E por último temos o QuickSight. Então o QuickSight ele é a nossa ferramenta de BI, né? Vai ter uma demo aqui no final, que faz justamente análises dos nossos dados usando gráficos e também criando dashboards, tá? Por último, né, a gente tem aqui a nossa parte de Data Lake.
E essa parte de Data Lake, como eu disse no início, ela vai oferecer esse ambiente escalável, tá? E econômico. Então, o Amazon, né, o AWS S3, ele é o responsável pelo armazenamento dos objetos. Então, a gente consegue inserir imagens, vídeos, e eles vão ser utilizados justamente, às vezes, para servir, né, como uma imagem em algum site, alguma análise em algum site, assim por diante. Temos o AWS Backup. O AWS Backup ele auxilia a gente a gerenciar e manejar, né, os backups dos nossos dados. Temos também o S3 Glacier, tá? O S3 Glacier ele tem uma camada mais fria, ou seja, ele é feito, né, para arquivamento dos dados e também pode ser usado para guardar os backups. Então, ele é principalmente aí um armazenamento de longo prazo, beleza? A gente vai ter o Glue ele cria trabalhos, né, workers, ou crawlers de ETL. Então, ele vai fazer toda a parte de extração, transformação e de carregamento, tá? Temos o AWS Data Exchange, e o Data Exchange também é muito legal, porque ele faz justamente a integração com outros sites de código aberto, né, sites públicos, que possuem um banco de dados, às vezes de revistas, de pesquisas, e a gente consegue trazer esses dados diretamente para a AWS para fazer análise sobre eles. E por último, né, como eu trouxe ali no início, temos o Lake Formation. Então, o Lake Formation ele é um serviço que abrange outros serviços, tá? E ele auxilia a gente justamente a criar um data lake de forma muito mais rápida, e um data lake que antes levaria meses, né, para ser criado, ele é feito em alguns dias, tá bom? Então, essas são as ferramentas da AWS, a gente consegue ver que, né, consegue passar por todas as etapas de uma análise de dados. E agora eu vou passar a palavra para o Pedro, ele é o nosso líder, tá, de engenharia, e ele vai falar um pouquinho aí sobre Machine Learning e inteligência de dados. Vai lá, Pedro. Muito bom, Thaís, valeu. Galera, então, de novo, como a Thaís falou, eu sou o Pedro Gucci, eu sou engenheiro e arquiteto de soluções aqui na DataRain, e eu vou estar estendendo um pouco sobre o que a Thaís falou, para pegar agora o portfólio de serviços de Machine Learning da AWS. Então, por favor, próximo slide. E, pessoal, quando a gente vai falar, pode passar mais um, de serviços da AWS, quem já conhece de AWS, às vezes já entende, né? Ela é feita de um conjunto muito grande, isso é ótimo para a gente, tá? De ferramentas e APIs muito bem definidas para que a gente consiga construir as nossas soluções. Então, quando a gente vai falar de Machine Learning e de análise de dados e toda a área que abrange isso, não vai ser diferente. A gente tem hoje mais de 180 ferramentas, isso aumenta todo dia. E essas ferramentas dão para a gente soluções e a possibilidade de montar soluções da maneira que a gente precisar e de diversas maneiras que a gente entender como necessário. Então, explicando um pouco sobre o portfólio de Machine Learning da AWS, a gente vê que ele é um portfólio bem robusto. A gente vai ter diversas ferramentas, desde ferramentas que a gente considera como mais prontas, ferramentas, entre aspas, de prateleira, onde é uma API pronta, que vai consumir um certo dado e vai devolver para a gente um resultado. Vamos ter plataformas de Machine Learning que não vai consistir exatamente de uma API pronta, né? Então vai ser mais uma plataforma onde a gente consegue trabalhar com dados, então, a partir disso, extrair valor. Então, especificamente de Machine Learning, a gente, de novo, vamos ter diversas ferramentas. O que a gente mostra aqui são o que a gente considera as principais, as mais importantes, mas podem ter certeza que existem muito mais além dessas. Então, como, por exemplo, um SageMaker, como a gente vê aqui nesse primeiro símbolo, ele é uma ferramenta que a gente vai ter notebooks, vai ter uma espécie de recurso computacional especializado em Machine Learning, com bibliotecas, frameworks e ferramentas específicas para a gente conseguir trabalhar e fazer análise de dados. Um Recognition, por exemplo, é uma API simples, mas muito poderosa, onde você consegue fazer o input, onde você consegue alimentar com imagens, a ferramenta simplesmente olha para a imagem, vê o que tem nela, classifica para você e te devolve o resultado. Isso entra naquela categoria que a gente gosta de falar de um serviço mais de prateleira. Funciona super bem para um uso específico e a gente paga sempre, como tudo na nuvem, sob demanda. Um Poly, por exemplo, ele vai pegar texto e vai transformar em fala.
É assim que por trás uma Alexa, por exemplo, funciona. Um Comprehend vai ser uma ferramenta parecida com uma ferramenta de OCR, que vai pegar uma foto, vai entender o que tem naquela foto e vai te devolver o texto que querem controlar. E claro, por mais que a AWS forneça para a gente APIs prontas, forneça plataformas e frameworks específicos para machine learning, a gente ainda tem o bom e velho EC2, né, que é o nosso serviço de máquina virtual. É o serviço que o pessoal mais conhece na AWS, onde a gente consegue subir uma máquina virtual e de lá de dentro a gente vai conseguir instalar e fazer o que a gente quiser, se for necessário. Caso não seja, a AWS vai, como sempre, fornecer aí um conjunto muito poderoso de APIs e ferramentas para trabalhar com machine learning. Passando disso, claro, a gente vai ter as ferramentas que auxiliam essa plataforma a acontecer. Um S3, como a Thaís comentou, é um serviço de armazenamento de objetos. Posso usá-lo para fazer armazenamento de dados crus, dados tratados, fazer armazenamento temporário de dados, então tem um gerenciamento inteligente do meu volume de dados. O Glue vai fazer o ETL para transformar dados não tratados em dados tratados. O Redshift vai fazer o armazenamento em nível de Data Warehouse. E o Lake Formation, como a Thaís também falou, vai ser um framework que vai agregar diversas ferramentas para a gente ter um lake, para a gente ter um Data Lake na AWS. E, junto com tudo isso, o que é importante a gente dizer é que sempre vão existir ferramentas para auxiliar, como se fossem ferramentas secundárias, não menosprezando, não dizendo que elas são menores, mas que são ferramentas que estão sempre acontecendo, que estão sempre existentes, como o CloudWatch, que faz o constante monitoramento do recurso, de um serviço, o X-Ray, que vai fazer o monitoramento a nível de API, o Config, que vai garantir aqui regras de auditoria que você define no seu ambiente serem cumpridas, e o CloudTrail, que vai fazer o log de chamada de API. A AWS, galera, quando a gente fala que ela tem mais de 180 serviços, não é para ninguém entender isso como uma coisa ruim, uma coisa complexa. Todos os serviços têm uma função específica. Eles juntos vão trabalhar para montar uma arquitetura. Você consegue montar uma arquitetura de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. Um é mais eficiente, um é mais barato, outro vai ter uma performance melhor. Com esse leque, com esse catálogo realmente robusto de ferramentas, o que a AWS tenta fornecer para a gente é justamente a possibilidade de poder montar a mesma solução de jeitos diferentes, procurando atender a demanda do cliente da melhor maneira possível. Tá bom? De novo, a gente podia passar aqui não horas e dias, mas realmente semanas falando de cada serviço da AWS, e ainda faltaria tempo porque ela lança serviço novo cada mês, a cada semana, né? Então está sempre se atualizando. O que a gente está tendo aqui é essa primeira visão, por cima do que o AWS consegue fornecer para a gente, tá bom? E a gente vai fazer umas demos aqui no final para a gente ver isso um pouco melhor. Então, por hora, eu fico aqui e o Kleber assume para continuar o webinar. Vai lá, Kleber. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde a você que está assistindo. Eu sou o Kleber Gustavo, eu sou o BU Manager na parte de Analytics aqui dentro da DataRain. Eu vou pedir para a Marjorie já passar um slide. Nós vamos comentar rapidamente sobre essa parte, a área, né, sobre agregando inteligência para todas as áreas do negócio. Então, você que está nos assistindo agora, a Marjorie pode passar, você que está nos assistindo, você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu posso agregar todas essas informações e tudo isso para a área do meu negócio, a parte de TI, eu sou do recursos humanos, eu sou do financeiro. É possível isso? Sim. É muito provável, é muito possível isso sim. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu apenas queria situar no momento que nós vivemos hoje, porque as últimas décadas foram de grandes revoluções, grandes evoluções, grandes mudanças dentro da área computacional. A primeira parte, assim, digamos, foi a parte de processamento. Quem é mais, vamos assim dizer, um pouco mais experiente nessa área, mais sênior, vai se lembrar que antigamente era uma corrida por servidores RISC, por exemplo, os Blades, onde você armazenava e processava e fazia toda a operação e backup em cima de servidor. Então era uma corrida só em cima dos servidores. Só que aí teve uma outra fase computacional que foi passada, que foi a fase dos armazenamentos, né? A fase dos storages, onde o servidor deixou de armazenar para passar isso nos storages. Muitas empresas usavam os softwares de orquestração, talvez você deve estar utilizando isso ainda, esses softwares orquestradores de armazenamento. E isso começou a criar o quê? Nessas décadas foram aumentando e aumentando o quê? As informações e os dados dentro da empresa.
E aí a gente vive hoje essa terceira era, que é a era que a gente olha dos dados, né? Você tem um monte de informação, você possui um monte de dados dentro da empresa, a pergunta é o que eu vou fazer com isso? Para onde nós vamos agora? Por eu ter esses dados, esse software orquestrador do meu storage, eu tenho um data lake? Não, não tenho um data lake. Não é esse o conceito de analytics, não é esse o conceito de data lake, big data, data warehouse, não é esse o conceito. Mas qual é o conceito então, Marjorie? O conceito é exatamente o outro, onde nós vamos ter esses dados. E a minha pergunta, antes até de fomentar e falar sobre isso, e até instigá-lo a cada vez mais falarmos sobre essa parte da Analytics, é esses dados, você que está assistindo a gente, quanto que vale esses dados hoje? Qual é o valor desses dados? Você consegue mensurar os valores desses dados dentro da sua área de negócio, dentro da sua empresa? Você consegue mensurar isso? Consegue pensar, peraí, quanto que vale os dados que eu tenho hoje dentro da minha área de TI, dentro da área de marketing, dentro da área de RH, dentro da área financeira, contábil? Consigo. A resposta é simples, depende. Porque dependendo da maneira como você estiver utilizando esses dados, eles podem ser a joia da coroa para dentro da empresa. A área de TI, ela deixa de ser uma área de sustentação, onde muitas empresas pensam que, olha, é só suporte, é só sustentação, e você passa a vender junto com a empresa. Você passa a ter uma outra visibilidade dentro da empresa. Quando você utiliza o Analytics, ele se torna a joia da coroa. Da mesma forma, todas as áreas dentro da empresa, uma área de recursos humanos, uma área de TI, financeiro, todas as áreas, quando você começa a utilizar o Analytics, você pega esses dados e consegue utilizar ele de maneira eficaz e inteligente, você consegue fazer o quê? Predizer. Você consegue dar um passo à frente. Então, isso torna cada vez mais eficaz e performático a área do seu negócio dentro da empresa. Marjorie? Então, o que acontece? O uso dos dados determina o valor do seu negócio. A maneira como você utiliza, você consegue determinar. Por quê? Porque os heads que estão nos assistindo agora devem fazer muito isso. Chega uma vez por ano, vai fazer todo o planejamento e tem o TCO. Para quem não sabe, TCO é o custo total da operação. Quanto custa a minha operação aí por um ano? Quando você coloca numa parte analytics, utilizando principalmente a AWS, você consegue predizer todas as informações de toda a sua área de negócio e você diminui o TCO. Por quê? Você digitaliza, você prediz e você está um passo à frente. Então você torna todas as informações mais inteligentes. Então você consegue fazer o quê? Peraí, para onde estão indo os meus clientes? Então você consegue agregar valor para o seu negócio e caminhar para junto disso. Então, as ações das áreas elas se tornam cada vez mais analíticas, principalmente para a parte estratégica da empresa. Por exemplo, uma área de recursos humanos. Como é que eu faço hoje para eu poder colocar mais valor para os colaboradores, para que eles fiquem mais na empresa? Como é que eu faço para ter um KPI mais eficaz, inteligente dentro da empresa? Como é que o staff da empresa consegue olhar para esses colaboradores e eu conseguir mantê-los dentro da empresa e torná-los cada vez mais produtivos? Com o People Analytics, por exemplo, você consegue fazer isso de maneira muito eficaz, você consegue tornar isso de uma maneira plena dentro da empresa, principalmente visível para quem está olhando, para quem vai tomar uma decisão estratégica, você consegue tornar isso cada vez mais eficaz dentro da empresa. Com toda essa parte, com todo esse, vamos assim dizer, esse ferramental dentro da AWS, você tem uma solução de analytics que a DataRain fornece para você e você consegue fazer isso de maneira muito mais eficaz. Então, isso não é apenas a área de recursos humanos, mas a área de marketing, onde você consegue conduzir também e você trazer uma solução aonde vai predizer os seus clientes também e agregar mais valor e mais clientes para o seu negócio. Então, isso é o Analytics. Todas as áreas de negócio de dentro da sua empresa, você consegue torná-lo mais inteligente, sim. O próximo slide. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer algumas demonstrações onde vocês vão poder ver isso de maneira real, como que poderia tornar isso real dentro da sua empresa. Eu vou voltar agora para o Pedro, onde ele vai mostrar para vocês, fazer uma demo bem eficaz. Pedro, contigo. Vamos lá, deixa eu só pegar minha tela aqui. Um minutinho. E pronto. Ok, galera, o que eu vou fazer de demo para vocês? Bem rapidamente, tá? É uma demo relativamente simples, mas ainda assim tem muito valor. O que a gente vai simular? Vamos fingir aqui que a gente tem uma câmera que fica numa fábrica
olhando uma linha de montagem. Essa câmera continuamente grava as imagens e envia fotos para o sistema de armazenamento na nuvem, que é o S3. Cada vez que alguma imagem cai no S3, vai ser acionado um serviço que roda um código, legal, que é o Lambda. Dentro desse código vai ter a API do Recognition. Então, quando cai alguma imagem no S3, o Recognition vai classificar o que tem dentro daquela imagem. E caso o que tem dentro daquela imagem possua a palavra ser humano, pessoa, indivíduo, alguma coisa que remeta a alguém, vai acionar um alarme e enviar uma mensagem para algum administrador. Como se, por exemplo, eu ligasse toda essa estrutura a partir das 8 horas da noite. E entre 8 da noite e 8 da manhã, por exemplo, não é permitido que alguém naquela linha de montagem esteja lá. Então eu tenho aqui um sistema inteligente de monitoramento, onde eu vou estar pagando sobre demanda e sobre recurso utilizado. Vamos ver isso aqui um pouquinho na prática? Então, pessoal, trazendo aqui o console da AWS para vocês, rapidamente, estou aqui logado, tá bom? Vou entrar no S3, que é o nosso serviço de armazenamento de objetos. Então eu vou ter um diretório aqui, que vai estar simulando essa linha, né? Então aqui, ó, vai se chamar câmera 4 da linha de montagem número 2, simplesmente por demonstração. Eu vou fazer o upload de 4 fotos. 4 fotos de uma que a gente pega na internet para estar fazendo essa simulação. Eu estou agindo como a câmera, né? Então estou colocando a imagem aqui dentro. Então, ó, foto 1 até a foto de número 4 estaria sendo jogado pela câmera, eu estou jogando aqui dentro, então o upload está sendo feito. A partir do momento que o upload foi feito, o código vai começar a rodar, olhar para a imagem, ver o que tem nela e caso tenha de novo a palavra ser humano, ele vai enviar um e-mail de aviso. Vamos olhar o log para ver o que ele encontrou? Quem vai dar o log para a gente, como estava ali naquela arquitetura, é o CloudWatch. Então, dentro do CloudWatch, eu vou aqui no meu grupo de logs, onde eu consigo enxergar o que está acontecendo com todos os meus serviços. O que eu quero monitorar é a minha função Lambda, tá bom? E aí, em um desses logs, eu posso ver que, por exemplo, deixa eu pegar outro aqui, que, por exemplo, ele encontrou, deixa eu tirar da minha frente, a palavra construção, a palavra, deixa eu tirar aqui, empresa, robô e manufatura. Então, aqui ele não encontrou nenhum ser humano, nenhuma pessoa, nem nada parecido, ele não faz nada com essa imagem. Nessa outra imagem, por exemplo, ele já encontrou, por exemplo, linha de produção, empresa, construção, pessoa, humano e manufatura e assim por diante. Vamos ver no nosso e-mail, que já caiu aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Deixa eu só colocar aqui meu e-mail. Olha o que acontece aqui. Eu recebi já 3 e-mails. Olha, alerta de acesso não autorizado. Foi detectado uma pessoa não autorizada pela câmera tal, que é o nome do diretório, né? Foi assim que configurei. E ele pega essa foto e envia para mim por anexo. Realmente, ó. Óculos, pessoa, linha de produção, manufatura. Isso o Recognition encontrou para a gente. Ele guardou essas informações no serviço de log, que é o CloudWatch, e aí eu coloquei um alarme. De novo, para quando a palavra ser humano aparecer, eu quero que então um e-mail seja enviado com a foto em anexo para um administrador. Pedro, achei simples demais. Gente, é simples, tá? Não é feito para ser complexo. O que a gente tem aqui é uma solução incrivelmente fácil e rápida de ser feita e muito barata. Por quê? Eu estou pagando pelo armazenamento temporário das imagens do S3 por requisição feita no Lambda, que eu sou cobrado pelo milissegundo que aquele código rodou, pelas quantidades de imagens que o Recognition fez a visualização e por o e-mail enviado. Então, se a gente for ver por foto quanto custa isso, seria menos de 1 centavo, muito menos de 1 centavo. Isso multiplicado pelo mês inteiro, eu tenho aí um sistema de monitoramento automático, fácil de ser implementado, simples de ser mantido, onde eu vou estar pagando sob demanda, sobre o consumo, de um jeito muito tranquilo e muito fácil de eu estar operando e gerindo, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. De novo, nada complexo, mas que com certeza já agrega valor no nosso dia a dia, tá bom? Gente, primeira demo, tranquilamente para a gente ter essa primeira interação com a AWS. A próxima aqui, se não me engano, a Thaís vai estar fazendo para a gente. Então, Thaís, por favor. Ou é o Gabriel? Vamos ver aqui. É o Gabriel, Pedro. Oh, perdão. Gabriel, por favor, pode pegar a tela. Bom, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou especialista de inteligência artificial e aprendizado de máquina aqui da DataRain. Eu trouxe uma demonstração sobre uma das coisas que é possível fazer com
com aprendizado de máquina hoje em dia, principalmente com uma plataforma que dá tanto poder de computação quanto a AWS. O problema aqui que essa demonstração vai resolver seria, por exemplo, imagine que você tem uma loja de varejo online na internet. E os usuários vão lá e deixam avaliação negativa, só que não deixam comentário. Alguns deixam, não todos. Você quer saber por que eles estão deixando essas avaliações negativas? Quais são os motivos? Só que não dá para você olhar para todos os dados de todas as ordens manualmente e falar, isso aqui é por causa disso. Então, o que eu fiz? Eu apliquei um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina que chama clustering, agrupamento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses grupos, que dá até para ver aqui, a gente, por exemplo, como ser humano, a gente consegue identificar uns grupos distintos nesse gráfico, só que para o computador é mais difícil. O objetivo de um algoritmo de clustering é fazer isso em 1000 dimensões, 2000, dezenas de milhares de dimensões. Aqui está em duas é fácil. Ele vai separar cada um desses grupos aqui e vai identificar quais são as semelhanças entre eles e vai juntar os dados em grupos de avaliações semelhantes. Então aqui, os dados que a gente vai dar para o computador vão ser coisas tipo parcelamentos, ou quantos parcelamentos tem na compra, quanto foi o valor da compra, usou cartão de crédito, boleto, qual que é a localização do cliente, qual que é o tempo de entrega e qual que é a estimativa do tempo de entrega. E a gente vai, a partir disso, fazer com que o modelo aprenda a separar avaliações para fazer esses grupos de avaliações semelhantes entre si. Passar meio rápido aqui por questão de tempo, mas basicamente esse processo de você treinar uma máquina tem 3 etapas. Você vai fazer o feature engineering, que você deixa os dados mais legíveis para a máquina. Então a máquina não sabe qual que é São Paulo ou Rio Grande do Norte. O que eu fiz aqui foi eu transformei localização em latitude e longitude, que são números. Números fazem sentido para a máquina. Depois disso você vai alimentar a máquina todos esses dados. A máquina vai olhar para tudo isso e meio que ver aonde que consegue fazer essa separação, em que grupos que ela consegue fazer a partir desses dados. Depois, uma parte mais manual, nesse caso, seria a validação, que você vê os resultados da máquina e você vê se faz sentido os grupos que a máquina criou, essa separação que a máquina fez. Bom, depois aqui eu fico aberto mais para fazer uma demonstração mais a fundo de como isso foi feito no SageMaker. Depois é só entrar em contato comigo. Mas por enquanto, vamos pular aqui. Alguns resultados, isso aqui seria a parte de validação. Eu trouxe aqui alguns grupos que a máquina conseguiu identificar e separar. E alguns dos comentários que foram deixados em avaliações que a máquina associou a esse grupo. Então, teve um aqui que o tempo de entrega do produto excedeu muito a estimativa da entrega. Então, se a estimativa era de 5 dias, o produto chegou em 10, 15 dias. E isso dá para ver aqui nos comentários, que as pessoas falam, não chegou meu produto, cadê minha entrega? Tudo isso chegou, acabar chegando, todos os produtos das pessoas. Mas como demorou, passou tipo 5 dias, 10 dias da estimativa, ela vai lá e deixou no site que não chegou e ficou lá. Então é interessante, por exemplo, ver se as estimativas estavam erradas. Por que as estimativas estavam erradas nesses casos? O próximo grupo que eu trouxe também, que eu achei interessante, foi que é um grupo que a localização dos clientes estava mais para o norte. Não sei exatamente onde estava, mas a latitude era, no caso, maior. Assim, essas avaliações que eles deixaram, esses comentários, não são muito indicativos só por si só eles mesmos, do que seria o motivo dessas avaliações negativas, né? Mas fazer uma análise mais aprofundada mostrou que tem uma presença maior de um vendedor específico de São Paulo para esse grupo. Então, talvez seja, por exemplo, eu não sei, não sou especialista de varejo online, mas a máquina, ela dá esses insights que dá para você expandir depois. Talvez seja que estava muito longe e acabou pecando um pouco no preço do frete ou no tempo de entrega. É isso, então. Vou passar para a Thaís aqui para ela fazer mais uma demonstraçãozinha. Obrigada, Gabriel. Então, pessoal, eu vou fazer uma demonstração para vocês
da nossa ferramenta, né, de BI, que é o QuickSight, tá? Então, aqui tem uma arquitetura, né, de como que funciona o QuickSight. Então, basicamente, através daqueles serviços de ingestão de dados, a gente vai coletar, carregar os dados, e através dessas fontes de dados, né, seja do S3, seja de uma planilha Excel, a gente cria, né, uma análise de BI, e aí a gente pode ter dashboards interativos, e-mails, né, para reportar, por exemplo, relatórios, e algumas análises embutidas, por exemplo, em painéis, televisões e assim por diante, beleza? Então, a gente tem aqui, né, o nosso painel do QuickSight. Então, ele tem uma carinha um pouco diferente ali do console, né, que o Pedro mostrou para vocês, mas aqui a gente consegue fazer todo o processo da criação dessa análise, tá? E aí eu trouxe um dataset que foi o mesmo utilizado pelo Gabriel do e-commerce, que ele traz, né, justamente alguns dados interessantes que a gente vai verificar aqui, tá? Então, por exemplo, nesse gráfico, né, de Dunnett, a gente tem quantas avaliações, né, qual a quantidade de avaliações por pontuação, que era de 1 a 5. Então, a gente tem que 5 foi a pontuação maior, né, vale aí por 71% das avaliações, em seguida 4, 3, 2 e 1, tá? Nesse canto aqui, desse lado, a gente tem o total de pagamentos por estado. Então, quanto gastou cada estado, né, com as compras. E a gente tem aqui que São Paulo, ele está como líder isolado nesse total de pagamentos, sendo que foram pagos aí 644 milhões, né, de reais aí dentro desses produtos, beleza? E aqui a gente tem também uma visualização bem legal que mostra para a gente qual o tipo de pagamento e qual a quantidade, né, por tipo de pagamento. Então, nesse caso, né, foram pagos em cartão de crédito 76 mil transações, logo depois boleto, voucher e aqui, bem pequenininho, em cartão de débito, beleza? E aí, só para mostrar para vocês como é fácil, né, criar uma nova visualização, por último, eu vou adicionar aqui nesse canto direito um Word Cloud, beleza? Então, aqui eu venho em adicionar, eu vou colocar adicionar visual, e aqui eu consigo escolher os tipos de visuais, né, que tem disponíveis. Então, aqui é o nosso Word Cloud, vou colocar ele aqui no cantinho, e aí ele já me dá aqui duas opções, tá? O de agrupamento e qual o tamanho. Então, aqui a gente tem todos os campos, tá, do dataset, e eu vou escolher justamente aqui a comentário, tá? A mensagem do comentário, e no size também vou colocar mensagens de comentário. Então, a gente já traz aqui, né? A gente já consegue enxergar os principais comentários. E aí eu consigo fazer uma agregação diferente, né? Eu posso mudar o formato desses números, posso fazer um filtro e assim por diante, beleza? E aí aqui a gente já tem quase o nosso dashboard pronto, né? Para ser compartilhado, para ser enviado. E aí eu só vou dar uma ajustada aqui, por exemplo, deixar certinho aqui na linha. E aí, é claro, né, aqui a gente tem um título muito inelegível. Conseguiria alterar sem problema nenhum, só eu vir aqui nas ferramentas e ele vai me dar as opções sobre esse gráfico. Então, aqui no título, né, eu poderia colocar um título diferente. Então, top 100 comentários, beleza? E aí ele já vai mudar aqui para mim, tá bom? E aí, ok, né? Finalizei o meu dashboard, o que eu faço com ele agora, né? Aí aqui eu tenho o share, tá? Nesse share eu posso tanto compartilhar essa análise, ou também posso publicar o dashboard, beleza? Aqui eu vou conseguir criar um novo nome, criar um novo dashboard, ou então substituir um já existente, né? Então, como eu tinha já deixado quase pronto aqui para vocês, eu vou substituir esse. Publiquei, tá? E aí aqui eu consigo encontrar pessoas, grupos ou endereços de e-mails para eu poder enviar esse meu dashboard. E aí nessa parte que é a parte legal, né? Então eu posso enviar esse meu dashboard, por exemplo, para a parte dos desenvolvedores,
para o pessoal que toma as decisões na empresa, né? Então, vamos vender mais para São Paulo, vamos focar nos estados que estão vendendo menos, né? Então, vai ser muito bom para eles visualizar essas informações, esses dados e tomar decisões a partir deles. E como a gente pode ver, esse dashboard, ele é totalmente interativo, né? Então, se eu clicar aqui no estado de São Paulo, todos os outros gráficos automaticamente atualizam e mostra os dados apenas do estado de São Paulo. Então, a gente vê que o cartão de crédito ainda está em primeiro, mas aqui em São Paulo foram feitas 30 mil transações, quase 31 mil transações, beleza? E, bom, é esse, né, o nosso dashboard, é essa demo que eu queria mostrar para vocês. E agora, a gente vai deixar aqui em aberto, né, para vocês perguntas, né, podem enviar as perguntas que vocês tenham. E aqui, né, esse slide é um lema da AWS, que é o seguinte: Data has gravity, tá? Então, os dados, né, possuem uma gravidade, então a gente deixou essa animaçãozinha aqui para vocês visualizarem, tá bom? Então, bom, Ana, se quiser puxar aí as perguntas e respostas, tá bom? Tá ótimo, Thaís. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pelas apresentações. Aqui estão os nossos contatos, o Marcelo, o Pedro, o Kleber, por favor. Mais dúvidas, estamos à disposição de todos, né? E agora vamos ao sorteio das Alexas, não é verdade? Aqui aos participantes. Próximo slide, por favor. Muito obrigada. A DataRain agradece bastante a presença de todos. E, Wagner, vamos então fazer o sorteio das Alexas com a sua Alexa, que está aí do seu lado? Vamos sim, vamos pedir que ela faça esse sorteio. Olha, o número é de 1 a 100. 1 a 100? Então tá certo. Isso. Alexa, boa tarde. Desejo a você uma excelente tarde. Alexa, sorteie um número entre 1 e 100. 87. 87 é o Flávio Sanches. Flávio Sanches está online? Ainda, deixa eu verificar aqui. O Flávio. Flávio Sanches, olha aqui, a mãozinha dele está levantada, Flávio. Flávio, você foi o sorteado pela Alexa. Eu vou colocar aqui. Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Pois é, Wagner, obrigada. Flávio, você fica por gentileza depois que eu vou pegar os seus dados, tá bom? Ou senão você pega o meu nome, o meu e-mail também é ana.bittencourt, como está aqui, BITTNCOURT, @datarain.com.br, tá bom? E agora vamos ao próximo, Wagner. Alexa, sorteie um número entre 1 e 100. 39. 39, só um minutinho. É o Fernando Estrazulas. Vamos ver se o Fernando ainda está online? Fernando, só um minutinho. Fernando não está... Peraí. Eu acho... Fernando, olha aqui. Levantou a mão, Fernando. Oi, Wagner. Não, estava dizendo que ele estava levantando a mão. Estava levantando a mão. Fernando, parabéns. Ganhou a sua Alexa também. Parabéns. Vou colocar... Também Poxa, tem e-mail de coincidência, vocês. 2 pessoas com nome iniciando em F. É verdade. Flávio e Fernando. Flávio e Fernando. Gente, parabéns. Eu tenho e-mail de vocês. Eu também vou mandar um e-mail para pegar os dados para a gente mandar as Alexas para vocês. Quero agradecer muito a toda essa audiência. Em breve disponibilizaremos no canal do YouTube. Será enviado por e-mail o link. Muito obrigada. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos os participantes. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.